Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arthur e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre a hidrólise de folhas de espinafre, capim e palha de milho, utilizando a galactolipase da Burkholderia lata BL02. Bom, aqui estão algumas pessoas que estiveram envolvidas nesse projeto, que sou eu, o Arthur, a Luísa, o Bruno e a Valéria. Para começarmos um pequeno sumário, começando com uma introdução, partindo para materiais e métodos, resultados, análise de resultados e uma conclusão. Bom, começando, introdução. As biomassas vegetais contêm até cerca de 80% dos lipídios totais disponíveis na Terra. O que isso nos diz? Que cerca de 80% dos lipídios existentes e conhecidos hoje em dia, eles vêm a partir de fontes vegetais. São encontrados em células vegetais, algas, plantas e coisas desse gênero. Esse trabalho ele visou realizar a hidrólise dos galactolipídios presentes na membrana interna do tilacoide das células, com esses três substratos diferentes que eu citei para vocês lá no começo da apresentação, que são o espinafre, o capim e a palha de milho. Como é que isso funciona? Eu fiz um esqueminha aqui, ó. A bactéria ela vai produzir essa enzima vai ser aplicada na membrana interna das células vegetais para realizar a hidrólise dos galactolipídios e liberar os ácidos graxos, no caso do ômega 3 e o ômega 6, porque eles são ácidos graxos poliinsaturados, certo? E seguindo, para a gente entender um pouco desse trabalho, né? A produção e aplicação da enzima. Como é que ela foi produzida e aplicada? A produção da enzima começou basicamente com meio fermentativo à base de óleo de frango. O óleo de frango foi a nossa fonte de carbono nesse trabalho. E por que não usar a glicose como fonte de carbono? Porque se a gente usa a glicose, a bactéria ela não faz a expressão dos genes de produção da lipase, porque ela tem outras fontes de carbono presentes nesse meio. Então a gente precisava tirar a glicose e colocar o óleo de frango, para que ela reconhecesse que ela estava no ambiente onde ela teria que produzir essa enzima para conseguir quebrar esses triacilgliceróis e esses ácidos graxos que estavam presentes nesse óleo de frango. Depois os substratos eles foram preparados, cortados em pedaços de 5 milímetros e liofilizados. Depois dessa etapa de preparo dos substratos, desses três substratos aqui, a palha, o capim e o espinafre, a gente vai para o preparo dos ensaios. O preparo dos ensaios, eles foram realizados usando 1 ml da enzima e 9 ml de um tampão citrato fosfato, aplicados em 0,1 gramas dos três substratos. A gente também fez um branco e um controle. O branco, a gente usou água ao invés da enzima, e o controle, a gente usou a enzima sem tempo de reação. A gente aplicou a enzima e já foi fazer os testes, sem deixar ela agindo, né, muito tempo para agir. Depois fizemos uma titulação potenciométrica para analisar a variação do pH nessa mistura de tampão mais substratos mais enzima, e fez uma CCD, uma cromatografia de camada delgada, para analisar os resultados que a gente conseguiu obter fazendo essas etapas, né? Essa titulação potenciométrica. Seguindo, então, para os nossos resultados. Como a gente pode observar, o que a gente conseguiu obter? A gente conseguiu obter uma atividade volumétrica de mais ou menos 3,5 unidades por ml no espinafre, uma atividade específica de 100 unidades por miligrama, no capim, uma atividade volumétrica de 2 unidades por ml e 50 unidades por miligrama de específica. Na palha de milho não ocorreu hidrólise, mas vamos entender um pouquinho o que significa esse não ocorreu hidrólise depois. Aqui, o mais importante é saber, se a gente está querendo um alimento de alto valor nutricional a partir de fontes vegetais não comumente comestíveis, por que a gente usou o espinafre, por exemplo, que é uma fonte vegetal que já é muito consumida no mundo, né? Por que a gente usou ele e não usou outra planta que não é muito comum de ser consumida? O espinafre, nesse caso, ele funcionou como um padrão, porque a gente sabe que o espinafre ele já tem muito valor biológico, ele tem bastante desses lipídios presentes em suas folhas. Então, a gente usou ele como um padrão para a gente conseguir comparar com o capim e com a palha de milho os nossos resultados. Por isso o motivo do espinafre aqui. Agora, vamos entender aquilo que eu tinha falado antes, do porquê que a palha de milho não apresentou hidrólise? Bom, aqui a gente tem o resultado da nossa CCD, da nossa cromatografia de camada delgada.
Por que a palha de milho não apresentou grandes resultados, né? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, nessa coluna E, que é a nossa palha de milho padrão, sem tempo de reação, tá vendo que ela já possui pouco desses galactolipídios, desse MGDG, que é o monogalactosil de acilglicerol, ela já possui pouco, tá vendo? Quando a gente deixa ela agindo, deixa a enzima agindo, ela degrada completamente esse MGDG. Ou seja, ela libera todos os ácidos graxos, mas já tem pouco. Já tem pouco galactolipídio. Por isso que a gente não consegue avaliar uma grande variação de pH na titulação potenciométrica. Ao contrário do espinafre, que se a gente der uma olhada, ele tem muito desse DGDG, que é outro galactolipídio que a gente está interessado também. Quando a gente deixa a enzima agindo, ó, olha como ele degrada bastante, ele faz bastante hidrólise desse DGDG. Tá vendo que a manchinha diminui bastante aqui? A mesma coisa com o capim. O capim ele tem bastante do monogalactosil de acilglicerol e depois de deixar 4 horas reagindo, olha como a manchinha diminui de tamanho. Então, o que a gente pode concluir? Que realmente ocorreu a hidrólise e a liberação desses ácidos graxos a partir desses galactolipídios presentes nesses 3 substratos. Na sequência, análise de resultado. Analisando o perfil polar dos lipídios encontrados na CCD, demonstrou que a enzima ela realmente tem a capacidade de hidrolisar esses galactolipídios. Aqui eu trouxe para vocês, ó, a foto da estrutura desses 2 galactolipídios, que são o DGDG e o MGDG. O MGDG, a gente pode ver que é uma molécula de galactose ligada a um glicerol, ligado a 2 ácidos graxos poliinsaturados por uma ligação éster. Aqui, lembra que eu tinha falado para vocês lá no comecinho, na introdução, que a gente estava querendo ômega 3 e ômega 6? Olha eles aqui, ó. Uma dupla ligação no 6º carbono, 3 carbonos depois, outra dupla ligação. A gente tem aqui um ômega 6 e aqui, ó, por exemplo, ômega 3. A gente quer realizar a hidrólise dessas ligações e liberar esses 2 ácidos graxos aqui para o meio extracélula. Aqui no DGDG é a mesma coisa. 2 moléculas de galactose ligadas a um glicerol e ligadas a 2 ácidos graxos poliinsaturados. Nesse caso são 2 ômega 3. Um ômega 3 aqui e um ômega 3 aqui, certo? Bom, seguindo agora para a nossa conclusão. O que a gente concluiu? A gente concluiu que a galactolipase produzida por essa enzima, ela realmente tem a capacidade de degradar e hidrolisar esses galactolipídios e liberar os ácidos graxos que a gente estava estudando, os ácidos graxos poliinsaturados, que eu acabei de citar para vocês. Ele foi muito eficaz no espinafre, no capim e na palha de milho, apesar da palha de milho já não possuir muito desses galactolipídios. Por que ela não possui tanto? Porque a gente pegou uma palha de milho mais seca, ela já estava mais amarela, essa palha de milho que a gente utilizou. Então, as células vegetais já não possuíam tanto desses lipídios por causa do tempo, elas já estavam quase, bem dizer, no fim da sua vida. Já estavam amarelas, né? No ponto de cair da planta. Por isso que a gente não conseguiu um resultado tão interessante na palha de milho. Bom, agora aqui eu trouxe para vocês um esqueminha para vocês entenderem o que a enzima faz nesses ácidos graxos, né? Aqui eu tenho um triacilglicerol, que eu dei um zoom aqui para vocês verem as ligações éster e a molécula de glicerol aqui no meio, né? A nossa enzima, ela faz a introdução de uma molécula de água nessa ligação éster e separa os ácidos graxos do resto da molécula de glicerol. Então, tá vendo, ó, que aqui a gente tem a introdução de um H e um O, separando esse ácido graxo desse resto da molécula aqui de glicerol. Aqui eu dei um zoom nas moléculas para vocês conseguirem ver. Aqui ela inteira, né, ligada, e aqui depois a hidrólise com a inserção de uma molécula de água. Bom, pessoal, partindo agora para nossas referências, esse foi meu projeto sobre a hidrólise de folhas de espinafre, capim e palha de milho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui e uma boa semana e um bom resto de ano para todos vocês. Até mais.